Olá, eu sou a Ed e junto com o Lucas hoje a gente vai fazer a nossa apresentação sobre endereçamento de IP. Eu sou o Lucas. A gente vai falar um pouco sobre esses tópicos que estão mostrando aí na tela, que são as classes de endereços de redes, os endereços privados, as máscaras de redes, o IPv4 e o IPv6 e alguns cálculos de redes e subredes. Começar falando um pouco aqui introduzir um pouco os endereços IPs. A gente sabe que os endereços IPs eles podem ser utilizados tanto para identificar o seu computador, celular, qualquer outro dispositivo dentro de uma rede e também serve para identificá-lo na internet. O endereço IP, como tem um exemplo ali, ó, ele possui 4 octetos de grupos de 8 bits. Eles são representados por decimal, separados por um ponto. Como no exemplo ali tem 172, aí tem um ponto, 59.100.10. E cada um desses números eles podem variar entre o 0 e o 255. O endereço IP ele identifica a rede e o host do, do endereço. Portanto, ele então permite criar uma identificação de rede, que é a parte do IP que identifica os hosts que estão localizados na mesma rede física. O identificador do host é a parte do IP, né, que identifica um host localizado em uma rede. Então, se, por exemplo, num trabalho o seu computador tem como um IP desse exemplo, uma máquina em outra rede pode ter o mesmo número. Afinal, ambas as redes são distintas e não se comunicam. Uma nem sabe mesmo da existência da outra. Mas como a internet é uma rede global, cada dispositivo conectado nela precisa ter um endereço único. E o mesmo vale para uma rede local. Cada dispositivo conectado deve receber um endereço exclusivo, um endereço IP exclusivo. E se duas máquinas diferentes, em duas redes diferentes, é, tiverem o mesmo IP, então a gente tem esse problema do conflito de IP, que ele dificulta ou impede mesmo a comunicação desses dispositivos e pode atrapalhar toda a rede. Falar também agora um pouco das classes de endereços IP. Nós temos, para começar a falar um pouco das classes, a gente que precisa falar um pouco da IANA e do ICANN. Para que a gente seja possível termos IPs para uso em redes locais e IPs para utilização na internet, a gente tem esses esquemas de distribuição que é estabelecido pelas essas duas entidades, a IANA, que é a Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, e também temos o ICANN, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que basicamente divide os endereços em três classes, que é a classe A, B e C, e temos mais duas complementares, né, que são a D e a E. A classe A, como tem ali, ó, são usados em locais onde são necessárias poucas redes, mas uma grande quantidade de máquinas nelas. Ela possui um conjunto de endereços que vão desde do 1.0.0.0 até o 127.0.0.0. Ali no slide está errado. Vou corrigir depois. E onde o primeiro octeto do endereço IP ele identifica a rede, que seria ali a parte do 1, ou 127. E os restantes três octetos, eles irão identificar um determinado computador ou um equipamento nessa rede, o host. Ele permite ali até 128 redes. Cada uma tem até 16.777.214 dispositivos conectados.
Nós temos a classe B, que são usados no caso em que a quantidade de redes é equivalente ou semelhante ao número de dispositivos. Ele possui um conjunto de endereços que vai do 128.0.0.0 até o 191, onde os dois primeiros octetos desse endereço IP, eles identificam a rede, e os dois octetos restantes, eles irão identificar um determinado equipamento. Aqui ele permite até 16.384 redes, e cada uma tem até 65.536 dispositivos. Temos a classe C, que, seguindo a linha, são usados em locais que requerem grande quantidade de redes, mas com poucos dispositivos conectados em cada uma. Eles possuem um conjunto do 192 até o 223, sendo os três primeiros octetos os que identificam a rede, e o último ele vai identificar o equipamento mesmo. Ele permite até 2.097.152 redes, e cada uma até com 254 dispositivos. Aqui tem um pouco das classes que mostra ali, ó, que o primeiro octeto na classe A está mostrando que identifica a rede, e os outros três são usados para identificar o host, né? E na classe B lá, os dois primeiros são para identificar a rede e os dois últimos o host. Já na classe C, os três primeiros indicam a rede, e o último ele vai ser usado para o host. Aí a gente tem as classes D, que é a classe especial, né? Essa classe foi definida tendo os 4 primeiros bits como um padrão sempre iguais, o 1, 1 e o 0, 1, 1, 1 e o 0, e ela é reservada para os chamados endereços multicast, que é um endereço do qual você pode fazer a comunicação de dados com grupos específicos de uma determinada rede. Temos as redes classe E, que eles têm os 4 primeiros bits seguindo o padrão 1, 1, 1 e 1. E a classe é uma classe especial também que está reservada para o futuro. Vale frisar também que a gente tem alguns exemplos de IPs inválidos que está mostrando na tela. Nenhum endereço ali pode começar com 0, que é o primeiro exemplo ali, pois ele é usado somente... ele é usado para o endereço da rede, né? A única situação em que o endereço começado com 0 é usado é quando um servidor DHCP responde à requisição da estação. Como ela ainda não possui um endereço definido, o pacote de servidor é endereçado ao endereço MAC da estação e ao endereço IP 00.0.0, que faz com que o switch envie para todos os micros da rede. E nenhum endereço também pode começar com 127, porque esse endereço é reservado para a interface de loopback. Então, eles são destinados à própria máquina que enviou o pacote, exemplificando. Nenhum identificador da rede também pode ser 255, e nenhum identificador de host pode ser composto de endereços 255, e seja qual for a classe de endereço, que esses endereços eles são usados para enviar o pacote de broadcast. Nenhum identificador também de host pode ser composto apenas de zeros. Seja qual for a classe de endereço, esses endereços são reservados para o endereço da rede. Nenhum endereço também da classe C pode terminar com 0 ou com 255, pois um host não pode ser apresentado
apenas por valores 0 de 255, como eu mostrei lá nos exemplos anteriores. Vou falar agora um pouco sobre o que são os endereços de IP privados. O endereço de IP privado ele é um endereço reservado para uso em uma rede interna. Ele é sendo preparado de uma rede pública, como a internet, por um roteador ou outro dispositivo que efetue o NAT, que é o Network Address Translation. Ela é uma norma que permite que os endereços IP dos computadores de uma rede local não sejam vistos na internet. Então a gente não tem um perigo de ter as repetições desses IPs. Também podemos chamá-lo de endereço IP local. E o endereço público é o endereço exclusivo válido na internet, geralmente atribuído por um provedor de serviços de internet, ISP, e não sendo usado em uma rede interna, corporativa ou doméstica, por exemplo. A IANA, Internet Assigned Numbers Authority, ela reserva blocos de endereços IPs para uso em redes internas, sendo um bloco para redes de classe A, tem ali do 10 até o 10.0.0 até o 10.255.255.255, um para a classe B, que é do 172.16.0.0 até o 172.31.255.255, e o outro para a classe C, que é o 192.168.0.0 até o 192.68.25.255. E a gente também tem um quarto bloco de endereços de IP privado, que é chamado APIPA, que ele significa Automatic Private IP Addressing. O intervalo de endereços dele vai de 169.254.0.0 até o 169.254.255.255. E ele é usado para autoconfiguração de endereços IPs quando o servidor DHCP ele não está presente na rede local. Basicamente, a gente pode usar os endereços IP privados, pois a gente não tem os IPs públicos suficientes para configurar todos os hosts, os dispositivos. Então, assim, temos um conjunto de IPs separados na rede interna que não usam endereços públicos, e é possível, inclusive, repetir esses endereços IP privados desde que estejam em redes internas diferentes. Os IPs públicos, por sua vez, elas são sempre únicos. Uma outra aplicação dos endereços privados é a criação de redes locais nas quais os dispositivos se comunicam entre si, mas eles não precisam de uma comunicação com uma rede externa, como, por exemplo, as impressoras, os servidores internos em uma organização. Bom, agora eu vou falar sobre máscaras de rede. E vamos começar com essa imagem que eu coloquei, baseado nas classes que o Lucas tinha falado anteriormente, para a gente dar uma olhada em como é que seria a ilustração das classes, né, e das máscaras de rede baseada nas ideias das classes. Como a gente está vendo, tem ali os binários, né, do 000. Aqui ele fica muito bem ilustrado para a gente ter uma ideia de como é que seria o funcionamento das classes, mas a máscara de rede a gente ainda não tem como saber bem, porque a gente ainda não viu isso prontamente. Então agora vamos começar aqui. Bom, começando pelas sub-redes, para a gente poder dar uma introdução. A sub-rede é uma subdivisão lógica de uma rede IP. Ela realiza a subdivisão de uma rede grande em redes menores e permite diminuir o tráfego de rede, simplificar a administração e aumentar a performance dessa rede. De forma que, se a gente tiver uma rede que está
superlotada, quando você faz a divisão dela em uma subrede, ela vai poder direcionar melhor essa superlotação dela e fazer ficar fluir melhor o fluxo, né? Além disso, os hosts que pertencem a uma subrede são endereçados com um grupo de bit mais significativo comum e idêntico em seus endereços IP. Assim, ocorre uma divisão lógica do IP em dois campos: um endereço de rede, que é um prefixo de roteamento, e um endereço, que é um identificador de host. E esse endereço de host identifica uma interface de rede específica. Agora, em relação às máscaras de rede, na computação, máscara é um dado utilizado para realizar operações de lógica binária, no geral em campos de bit. Ao utilizarmos uma máscara, um ou mais bits em. Bom, falando sobre a máscara de rede, na computação, máscara é um dado utilizado para realizar operações de lógica binária, no geral em campos de bit. Ao utilizarmos uma máscara, um ou mais bits em um byte ou outro agrupamento de bits pode ser ativado, desativado ou ter o seu valor lógico invertido, dependendo da operação lógica aplicada. E as operações lógicas mais comuns aplicadas em máscaras são as operações de AND, OR, NOT e SHOR, que são as operações básicas de lógica normal. As máscaras de rede também têm a ideia binária, então elas têm a combinação de 0 e 1. E voltando aqui, de novo, eu acabei esquecendo de passar o slide, mas está aqui as operações lógicas que ela possui. Bom, agora eu vou falar sobre a máscara de subrede. A máscara de subrede tem a função de identificar em um endereço IPv4, que vai ser explicado mais para frente o que é, qual porção representa o endereço de rede e qual porção representa o endereço do host. A máscara se assemelha a um endereço IPv4, ou seja, possui 4 bytes divididos por 4 pontos em porções de 8 bits, que são os octetos. A parte dos bits constituída por valores 1 representa qual parcela de um endereço IP serão vistos como endereço de rede, e os bits que são todos zeros representam o endereço de host. Então, se a gente voltar naquela imagem vista primeiro, essa aqui, a gente pode observar que pela essa ideia do 1 representar a parcela do endereço IP da rede, a gente observa que no A, o primeiro octeto seria o endereço da rede e o resto equivale ao endereço do host. No B seriam os dois primeiros e no final são os endereços do host. Então, conforme a classe que a gente está, a gente observa as diferenças entre os endereços de host, a diferença do tamanho, né, entre o endereço de host e o endereço de IP da rede. Bom, continuando aqui na ideia da subrede, a máscara não é um endereço de IP. Ela é um conjunto de bits que vai ser aplicado sobre o endereço IP para fazer a divisão da rede dos hosts. Que acho que a última parte, né, do trabalho é da é o cálculo desse valor. Então é onde a gente vai poder observar melhor como é que é aplicado isso daí. Opa. A máscara de subrede também é usada para dizer aos sistemas finais, como roteadores e outros hosts na rede, quantos bits do endereço IP são usados para a identificação da rede e da subrede. Esses bits são chamados de prefixo de rede estendido.
Os bits restantes identificam os hosts dentro da subrede. Os bits da máscara que identificam o número da rede e da subrede são ajustados em 1 e os bits do host em 0. Então, assim, trata-se de uma máscara de bit que, quando aplicada por meio de uma operação lógica AND em um endereço IP na rede, retorna o endereço de rede, que é o prefixo de roteamento, ou de subrede. Bom, vou falar agora um pouco sobre o IPv4 e o IPv6 e as suas diferenças, né, e as vantagens do IPv6 sobre o IPv4. O protocolo de internet versão 4, IPv4, é a quarta versão do protocolo de internet IP. Ele é um dos principais protocolos de padrões baseados em métodos de interconexões de redes na internet, e foi a primeira versão implementada para a produção da ARPANET em 1983. A IPv4 é uma versão bem difundida, né, que ele possui os endereços no padrão de 32 bits, que a gente viu lá que o IPv4 é dividido em classes A, B, C, D e E. E só que ele possui alguns problemas, né? Como falha de segurança, o esgotamento da sua capacidade, e o IPv6 tem algumas vantagens sobre ele para para poder melhorar o endereçamento. O protocolo IPv6 ele foi criado não só para resolver problemas de quantidade de endereços disponíveis, mas também para oferecer novos serviços e benefícios que não existiam no IPv6 e que não existiam no IPv4, aliás. Vou citar alguns benefícios que ele teve, que foi o largo espaço de endereçamento, que eu já tinha falado, para um alcance global e escalabilidade, formato de cabeçalho simplificado, que é para otimização de entrega de pacote, a arquitetura hierárquica de rede para um roteamento eficiente, o suporte aos atuais protocolos de roteamento, serviços de autoconfiguração, a implementação de IPsec de forma nativa, crescimento do número de endereços multicast e implementações para a qualidade de serviço. O IPv6 ele funciona de maneira semelhante ao IPv4, só que ele tem essa diferença ali de que ele é de 128 bits e o IPv4 ele é de 32. E essa é uma das diferenças deles, né? Uma característica importante é que o IPv6 ele não executa processos de um broadcast. As funções em IPv4 que utilizavam processos broadcast, tais como as descoberta de roteadores, descoberta de vizinhos e entre outros, o IPv6 são tratados através do multicast. O seu tamanho e formato de endereçamento expandem nessa capacidade que podemos ver no slide, que que são hexadecimais, né? O valor é hexadecimal das 8 partes desses 16 bits do endereço. Além deste formato preferencial, os endereços IPv6 podem ser especificados em dois outros formatos abreviados. Como ele é um formato muito grande, a gente pode meio que abreviar ele. A gente pode abreviar ele omitindo os zeros às esquerdas, que, por exemplo, o endereço, como tem aí vários zeros, a gente pode, ao invés de colocar todos esses zeros, colocar dois pontos, o zero, dois pontos, outro zero, sem precisar colocar os 4 zeros em seguida. E também podemos especificar eles, abreviar eles com 2 pontos duplos. Que esses pontos duplos a gente coloca, em vez de colocar essas séries de zeros, por exemplo, a gente coloca 2 pontos duplos para poder omitir eles. Por exemplo, aí no caso iria omitir tudo, e seriam os 2 pontos duplos. Mas
eles só podem ser utilizados uma vez no endereço do IP dele. Um formato alternativo para os endereços de IPv6 combina os dois pontos e a notação decimal, de modo que o endereço de IPv4 pode ser incorporado no endereço de IPv6. São especificados valores hexadecimais para os 96 bits mais à esquerda e valores decimais para os 32 bits mais à direita que indicam o endereço do IPv4 incorporado. Este formato ele assegura a compatibilidade entre nós de IPv6 e de IPv4, quando estiver a trabalhar no ambiente de rede mista. Um endereço de IPv6 correlacionado com IPv4 utiliza este formato alternativo que eu acabei de falar. Este tipo de endereço ele é utilizado para representar os nós de IPv4 como nós de IPv6. Permite que aplicações de IPv6 comuniquem-se diretamente com IPv4. Então, falar agora... todos esses formatos são formatos de IPv6. Vou falar agora sobre os modelos de endereçamento do IPv6. Os endereços de IPv6 eles estão categorizados nesses tipos básicos que nós temos aqui no slide. O endereço de unidifusão é o endereço que especifica uma única interface. Um pacote enviado para um destino de endereço de unidifusão passa de qualquer sistema central para o sistema central destino. E aí ele pode ser dividido em dois tipos normais e nós temos também dois tipos especiais. Os tipos normais são o endereço local de ligação. Os endereços locais de ligação destinam-se à utilização numa única ligação local, uma rede local. Os endereços locais de ligação são automaticamente configurados em todas as interfaces. Os encaminhadores eles não reenviam pacotes com endereço destino ou origem que contenham um endereço local de ligação. Nós temos também o endereço global. Eles destinam-se à utilização em qualquer rede. O prefixo utilizado para um endereço global começa com o binário 001. E também temos esses dois tipos de endereços de unidifusão especiais, que é o endereço não especificado. O endereço não especificado são vários zeros, os oito dígitos zeros, e a gente pode abreviar o endereço todo dele como 2 pontos. Todos os dígitos zeros a gente pode abreviar ali com 2 sinais de pontos. Como a gente tinha visto anteriormente, que podia abreviar com 2 pontos, né? E também temos o endereço de reinício cíclico. O endereço de reinício cíclico, eles são todos zeros e o último é o número é o 1. E ele pode ser abreviado com 2 pontos e 1 no final. O endereço reinício cíclico ele é utilizado por um nó para enviar um pacote para si próprio. Temos outro tipo de endereçamento, que é o endereço de difusão geral. O endereço de difusão geral ele especifica um conjunto de interfaces, possivelmente em diferentes localizações, que partilham um único endereço. Um pacote enviado para o endereço de difusão geral, ele só se dirige para o membro mais próximo do grupo. Temos também o endereço de multidifusão, que o endereço de multidifusão ele especifica um conjunto de interfaces, possivelmente em múltiplas localizações também, e o prefixo utilizado para endereço de multidifusão é FF. E se um pacote for enviado para um endereço de multidifusão, é enviado uma cópia do pacote para cada membro do grupo. Esses são os tipos de endereço. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos cálculos das máscaras de rede, né? Só que antes disso, eu
queria mostrar rapidinho um gráfico que tem algumas comparações entre o IPv6 e o IPv4, que esse daqui, ele tem algumas informações interessantes, né, tipo a data da publicação, o tamanho de endereço, e para a gente observar que o tamanho de endereço foi o principal fator que fez o IPv4 ser substituído pelo IPv6, porque quanto mais questões de precisão foi surgindo conforme o tempo, a gente foi sentindo mais necessidade de ter endereços maiores e também conforme o número de redes e tal, a gente precisa de mais opções para poder criar e armazenar isso de alguma forma, né? E para poder demonstrar isso de alguma forma. Então, o 32-bit foi substituído pelo 128-bit. Assim como em vários outros fatores, né, da área computacional, a gente observa essa substituição entre os bits que foram aumentando conforme o tempo, né? Aqui a gente também tem a questão da notação decimal e hexadecimal, que também interfere muito no fator do porquê foi necessário existir essa nova versão do IPv4 virar entre aspas, o IPv6. Bom, agora a gente vai para a parte dos cálculos de rede e subredes, que eles podem, inicialmente, assim, quando eu comecei a dar uma olhada e pesquisar sobre, eles pareciam ser um cálculo bem simples e bem trivial, mas conforme você vai aprofundando, ele vai se tornando mais difícil e complicado de se observar e depois parece que fica fácil de novo. Enfim, vamos lá então, para os cálculos de... Deixa eu só achar o botão para mudar os slides. Bom, vamos lá então. A questão do cálculo de rede, a gente tem que inicialmente setar e pensar em algumas questões pequenas. Aqui eu comecei com uma imagem, mas eu acabei deixando um pouco bagunçado e pulei o slide original. Então eu vou começar explicando. Para a gente iniciar um cálculo de rede, a gente tem que ver alguns requisitos para poder começar ele. O primeiro requisito é que cada subrede deve ter suporte para pelo menos 30 hosts. E, no mínimo, devemos ter 6 subredes. Claro que isso é um caso bem específico, né, para esse exemplo que a gente está mostrando. E, basicamente, esse exemplo que eu vou mostrar aqui vai ser todo mostrado baseado no exemplo que eu achei de um artigo que tem essas imagens e tal, que não foi a gente que criou. Foi tirado desse PPLware. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. A gente usou esse exemplo porque foi o mais didático que eu consegui achar e o que explica melhor e tal. Bom, então vamos começar. Essa primeira imagem, ela representa o que acontece quando a gente divide, quando a gente faz esse cálculo de rede e divide a rede principal em sub-redes. Tanto que se observar bem, a questão dos hosts está dividida certinho e a gente tem 8 sub-redes participando dessa questão, que ele foi dividido em 8 sub-redes pelo tanto de hosts que a gente possuía, no caso, né? Mas se você observar bem, quando a gente faz a conta de 30 para 8, essa conta não fecha muito bem, né? Porque se ele tinha originalmente 254 hosts e agora a gente tem 30, é de se observar que alguma coisa aconteceu com alguns hosts aí. Então, é importante a gente dar uma observada em como é que isso foi feito. Bom, para começar aqui, de fato, sem ser só essa imagem figurativa, a gente tem essa daqui, que é praticamente a mesma coisa da outra, só que com a questão do IP demonstrado e tal, mas ela, assim, ela tá um pouco menos ilustrativa que essa daqui, né? Que a outra, essa daí tem um pouco, tem uns computadorzinhos e tal, mostra aqui que a gente tinha 6 desses e depois passou para 2 aqui embaixo, mas eu acho que isso é só, na verdade isso é só questão figurativa mesmo, não faz a menor diferença para nossa explicação aqui. E aqui a gente tem uma versão mais prática disso, que demonstra as redes, nomeia as redes como rede 1, rede 2, etc., para simplificar. Mas o importante disso aqui é a gente perceber a questão que eu tinha falado
antes de começar a mostrar as imagens, que é o suporte para pelo menos 30 hosts e o mínimo de 6 subredes. No anterior, a gente tinha 8 subredes e tinha os 30 hosts da mesma forma. É importante ver que nesses dois exemplos ele vai continuar a mesma ideia. Bom, então a gente tem que observar a questão dos requisitos. Então a gente tem que pensar um pouco mais à frente na questão de como fazer esse cálculo. Como eu tinha falado anteriormente, quando a gente faz a conta do slide anterior, da imagem anterior, essa daqui, alguns hosts simplesmente parecem ter desaparecidos, ou ter sumidos, ou, enfim, eles terem sido alterados. Então, a gente tem que observar como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer. Então, vamos supor a seguinte situação. Se ele suporta 254 máquinas, então, a gente teria 30 PCs e 6 subredes. Isso nos deu 180, que era o que eu tinha mencionado anteriormente. Então, vai ser possível satisfazer o pedido, só que foram perdidos endereços por causa da subrede e tal. Então, a gente tem que... a gente vai partir para agora para começar um pouco de questão de diagrama para exemplificar melhor como é que funciona a ideia do cálculo. Bom, considerando o diagrama que a gente tem aqui, a gente pode responder a seguinte questão: em que número da elipse amarela conseguiriam encaixar 32 PCs? Sendo que 30 é o número de PCs, mais um, que é o endereço da subrede, e mais um, que é o endereço de broadcast, que dá um total de 32, né? Ora, a gente tem 3 possibilidades, no 128, 64 ou 32. No entanto, a escolha deverá recair sobre 32 por ser o número mais próximo. Nesse exemplo que a gente tem, ele é até igual o que solicitaria. Mas, por exemplo, se a gente tivesse 31, a gente usaria o 32 da mesma forma, ou 30, porque a gente quer o mais aproximado daquilo que a gente precisa. Então, a gente sabe que, nesse caso, a gente precisa do 32. Então, a gente pode considerar que as subredes têm 32 endereços. Bom, aqui a gente tem esse diagrama que vai demonstrar pra gente como que vai funcionar a questão de priorização, certo? Vamos lá. A gente considera que o número que está ali dentro desse desenho amarelo, ele teria que encaixar 32 PCs. 30 sendo o número de PCs, mais um, que é o endereço da subrede, e mais um, que é o de broadcast. Que, assim, eventualmente ele tem 3 possibilidades, que é 128, 64 ou 32, que seriam possíveis para a gente poder adotar nesse exemplo, porque 16, 8, 4, 2 e 1 seriam inferiores àquilo que a gente precisa. Então a gente tem que ir para os números maiores. A escolha tem que ser por aquele que é mais próximo do que a gente precisa. No caso, a gente deu sorte, entre aspas, de que o valor exato que nós precisamos está constando entre os valores que estão disponíveis, que no caso é 32. Como a gente escolheu o 32, a gente pode afirmar que as subredes distam 32 endereços umas das outras e que podemos variar entre elas 32 bits. Nisso a gente pode ver nessa outra imagem aqui, essa questão da variação e dos 3 bits que ela vai poder variar. E, além disso, também pode ter que alterar a máscara da rede principal e ajustar as subredes. E, nesse caso, a gente tem a máscara original lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu acho que eu não consigo mostrar. Não dá pra eu mostrar aqui. Mas a gente tem a máscara principal, que era o 24, e ela vai dar 255.255.255.0, e
Agora, a gente passa a ter mais subredes e menos endereços disponíveis por cada subrede. Então, a máscara tem que avançar para frente do último octeto. E como a gente está usando mais de 3 bits do último octeto, a gente tem que efetuar a soma com o peso dos 3 últimos bits do octeto. Então, a nova máscara ela vai alterar os 3 últimos bits do octeto. No caso da nossa, o último bit do octeto era 0. Como a gente vai ter que fazer um cálculo de uma soma, que seriam desses valores aqui, que estão... Esses valores... Peraí, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que não estou conseguindo apresentar bem essa parte. Aqui, ó, seriam esses 3 valores que a gente precisaria usar. Esses 3 valores aqui vão ser os que vão alterar aqui. Esses 3 valores aqui são os que vão alterar os 3 bits finais, que originalmente era 0 da rede principal. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Então, quando a gente mexer aqui no valor, aqui ó, a gente pode ver aqui que anteriormente ela estava assim, 255, 255, 255 e 0. Quando a gente teve que fazer a alteração e usar esses valores, a gente somou todos esses 3, eles passaram de 0 e viraram 1, então esse resultado aqui é a soma desses valores aqui, que por conta da alteração que a gente teve que fazer, né, ele mudou esse valor, por conta da soma para poder fazer a divisão das subredes. Então, quando a gente considera a rede principal, depois da divisão em subredes, a gente vai ter mais ou menos essa próxima imagem aqui, que demonstra aquele slide lá do começo, né? Aquela primeira parte que eu tinha mostrado, só que sem os computadorzinhos. Não que eles fossem, de fato, muito relevantes. Então, aqui a gente pode ver, na tabela final, né? Com todas as informações, a gente pode observar como é que foi feito esse cálculo por fim. Aqui eu tinha um exemplo de como era essa máscara de rede antes da divisão, que, como eu tinha falado, os slides ficaram fora de ordem. Mas isso aqui, ó, a máscara, que era 255.255.255.0, que era essa daqui que depois a gente fez o cálculo, e depois da subdivisão, ao invés do 0, passou a ser 2,4. E aí o binário, que também foi alterado, né, que antes era 1,000, passou a ser 1,1,1,0,0,0,0. Ele ficou diferente, né, ficou 3 primeiros 1 e depois seguido de 5 zeros. Aqui a gente tem essa tabela que nos apresenta como ficaria o endereço da subrede depois da divisão da rede principal, né? Para a gente poder ter uma ideia de como é que faria a alteração. Como a gente pode observar aqui, esses valores aqui, ó, antes do último octeto, são todos iguais para todas elas, porque elas têm uma rede pi, que esses valores aqui não se alteram, que equivalem a essa parte aqui do binário e esse pedacinho aqui, que é tudo igual para eles. O que vai diferenciar cada subrede vai ser esse octeto final aqui, que vai nos permitir ter a originalidade, entre aspas, assim, digamos assim, de cada um deles. Bom, aqui a gente tem as nossas referências e essa foi a nossa apresentação. Além da nossa apresentação, como a gente não conseguiu suprir o tempo necessário, a gente também fez a doação para poder colaborar com o pessoal, com a ONG que estava nas opções de doação, né? Espero que tenha sido uma boa apresentação, que a gente tenha conseguido cobrir bastante do conteúdo que precisava ser coberto. Devo dizer que eu aprendi muita coisa tentando fazer essa apresentação, foi muita coisa mesmo, assim, tinha bastante coisa para abordar, bastante tema. Teve muita coisa que a gente teve que estudar muito a fundo para poder
elaborar isso daqui. Então espero que tenha sido legal. E é isso aí.